sejam bem-vindos. Você está no FOSS na Prática. Eu me chamo Roberta Alves, sou técnica de atendimento aqui no FOSS Pessoal e hoje a nossa trilha vamos tratar sobre a criação de drives. Essa trilha está dividida em 3 episódios que você pode estar assistindo a hora e quando desejar, certo? No nosso primeiro episódio, a gente vai ver aqui um exemplo de geração de drive da listagem de empregados. É importante, antes da gente ir para a demonstração, ressaltar a informação que o drive ele é algo bem específico. Então, a gente vai trazer aqui como fazer a movimentação, como funcionam as variáveis para a montagem daquele drive e o comportamento de cada relatório que eu vou trazer para vocês aqui durante esses 3 episódios, tá? Então, lá em Cadastro Empregados, esse relatório ele também pode ser visto lá em Cadastro Empregados, como também em Relatórios Empregados. Então, fica essas 2 opções para você acessar esse drive, tá? Aqui no Cadastro Empregados, basta ir aqui na opção Relatórios, Listagem de Empregados. O sistema ele já traz um drive pré-estabelecido, então se caso você não tiver nenhuma particularidade, você pode usar o drive comum do AC. Então, mas aqui o nosso fato é mostrar para vocês como funciona a montagem, de um drive, a funcionalidade. Então, aqui na opção, na aba Configuração, nos 3 pontinhos, aqui eu consigo abrir a telazinha de drives e eu posso criar o meu próprio drive dentro das determinações e variáveis disponíveis para mim, certo? Então, aqui eu já criei um pré-criado para mostrar para vocês, que esse aqui é FNP2. Então, nesse FNP2, aqui no botão Layout, eu tenho 2 opções. Desejo utilizar o Wizard para alterar o relatório, sim ou não. Quando eu clico em não, ele já abre o drive direto. Então, ele vem aqui e já me traz a tela para mim montar. Quando eu clico em sim, ele já me leva para outra tela. Essa tela, eu determino as colunas que eu quero que apareça no meu drive. Meio que é um atalho para me ajudar na hora que eu for montar lá o meu drive, certo? Então, aqui eu trago esses itens disponíveis, que são as variáveis disponíveis nesse relatório. Então, eu consigo utilizar todas essas opções de variáveis de informações referente aos empregados. Então, eu posso montar um relatório bem robusto com várias informações, tendo em mente que, dependendo da quantidade de colunas, nesse caso desse drive de empregados, de estágio de empregados, possa ser que eu tenha necessidade de mudar a orientação dele para a paisagem, para que fique todas as colunas que eu coloquei. Então, dependendo da quantidade de coluna que você colocar, vai ser a necessidade se vai poder emitir ele em retrato, em modo retrato ou em paisagem, certo? Então, aqui no que você seleciona aqui, vamos ter o exemplo aqui, tem as setinhas. A setinha para a direita, eu trago a variável daqui para cá. Lembrando que aqui são os itens que vai aparecer no meu drive. Então, se eu clicar aqui na opção celular e clicar nessa setinha para a direita, ele traz a informação para cá. Isso quer dizer que eu quero que essa informação esteja no meu drive. Agora, se eu selecionar uma informação aqui dessa listagem aqui de itens selecionados e clicar nessa setinha para a esquerda, eu estou tirando essa coluna do meu drive. Tá? Então, essa é a funcionalidade das setinhas. Eu posso colocar informação dentro do meu drive, como também eu posso tirar. Então, aqui eu ordeno da forma que eu quero, a ordem que eu quero. A ordem que eu colocar aqui é a ordem que vai aparecer lá no drive. Então, como eu coloquei aqui código do empregado, nome, admissão, vínculo, categoria e rescisão, lá no meu drive ele vai aparecer o código do empregado, depois o nome, depois a admissão, depois o vínculo, seguinte categoria e por último a rescisão, certo? Ele vai seguir na ordem que eu selecionar aqui dentro. Clique em criar, beleza, criei. Vou de novo no layout, clico em não para ele me abrir o layout, tá? Aqui dentro do layout, pode parecer um pouco complicado de montar, não é tão difícil, certo? Aqui na opção de campos tem a flagzinha de relatórios que ela traz as opções de título do painel, que são títulos predestinados do sistema, então já é o cabeçalho do sistema. Licenciado da empresa, que é as informações do licenciado. O rodapé, que é essa parte embaixo do drive, que vai ficar lá embaixo no relatório.
filtro de painel, grupo de estabelecimento. Então, aqui são várias opções que eu posso ter, certo? E cabeçalho. Esses cabeçalhos ele vai trazer de acordo com as informações que eu tiver preenchido lá naquela outra tela, tá? E aqui eu posso movimentar o meu drive. Por exemplo, lá eu coloquei a admissão depois do vínculo. Mas se eu quiser trocar essa informação, eu consigo trocar aqui. Lembrando que a informação tem o cabeçalho, que é essa linha aqui, certo? De cima. E embaixo tem a informação. Então, se eu mudo o cabeçalho de lugar, eu tenho que embaixo mudar a informação também. Porque se eu mudar só o cabeçalho, quando eu emitir lá, ele vai ficar as informações desordenadas. Então, por isso que é um pouquinho de atenção na hora de fazer essa mudança aqui dentro do Drive, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês com essa categoria aqui. Vou pegar aqui essa categoria de cima, que é o cabeçalho, e vou arrastar aqui mais para perto da rescisão. E não vou mexer com esse outro nome categoria aqui embaixo, que seria a informação. E vamos emitir o relatório. Selecionar ele, tá? Aqui tem alguns filtros que você também pode estar optando. E aqui na aba opção eu coloco a referência, que é interessante que seja a referência do dia que você esteja emitindo ou do dia que você precisa emitir. Lembrando que essa referência ela vai delimitar os empregados que vão aparecer nesse relatório. Então, se eu tiver empregados com admissão posterior a 28/8/2024, ele não vai aparecer nesse relatório, certo? Então, você precisa atentar à referência que você está informando. Informa a forma de ordenar que eu quero, vou colocar código. Esse nome aqui também eu tenho a possibilidade de editar. Então, eu posso vir aqui e colocar o nome que eu desejar, que ele vai aparecer lá no cabeçalho. Tem esses filtros aqui, empregados demitidos. Se eu marcar, ele vai me trazer empregados demitidos até essa data também. Se eu não marcar, ele só vai me trazer empregados ativos, tá? Tem a opção de atributos, caso eu quiser que apareça também a opção de atributos. Assinatura para atributos, vale transporte total, por exemplo, por sexo, apenas de deficiente físico. Se caso eu quiser emitir um relatório somente para deficiente físico, certo? Tem essas opções aqui também. E visualizo. Quando eu visualizo, vocês observam, ó, o que eu coloquei lá. Eu puxei o cabeçalho da categoria mais para perto da rescisão, mas eu não puxei a categoria embaixo, que seria informação. Então, o cabeçalho, ou seja, a coluna categoria ficou lá para o final e a informação do empregado, que é a categoria, a informação ficou desordenada. Então, se eu mudo de posição o cabeçalho, eu preciso mudar a informação embaixo também, para colocar um abaixo do outro para ficar organizado. E aqui ele vai vir o código, o nome, a admissão, o vínculo, trabalhador urbano e a categoria empregado. E a rescisão aqui não trouxe rescisão porque os empregados estão ativos, certo? Se tivesse empregado demitido, ele ia aparecer aqui a data da rescisão, aqui na coluna rescisão. Então, vamos voltar lá no Drive para ajustar essa categoria. Então, a gente vem aqui, seleciona o drivezinho que a gente criou, clica no layout, clica em não, e vem aqui e ajusta. Eu pego essa categoria aqui de cima e arrasto ele novamente para ficar alinhado com outro nome categoria, tá? A gente observou lá também que o vínculo ele ficou muito apertado aqui perto da categoria, então a gente pode afastar para dar mais espaço para a coluna anterior. Mas eu afasto o cabeçalho, eu também preciso afastar a informação de baixo. Clique em OK para confirmar, seleciono o Drive e visualizo. Vocês observam que tava as informações tudo misturado e eu fiz a separaçãozinha da coluna. Se eu tivesse colocado mais colunas, eu teria que mudar a informação desse Drive e colocar ele como paisagem. Dependendo da quantidade de colunas que eu determinar, eu vou precisar mudar a ordenação dele para paisagem. Então, aqui eu posso mudar. Orientação, paisagem. Ele já fica assim, né? No formatozinho deitado. Então, seleciono o Drive. Vou visualizar, ele já vem no formato paisagem, que me dá mais espaço caso eu quisesse outras colunas. Então, essa é a estrutura do Drive de listagem de empregados que eu posso estar montando da forma que eu precisar dentro das opções que me é estabelecidos, né, aqui.
Então, eu consigo ter essas informações dentro do Drive, claro, com a questão das colunas, né? Se eu colocar muita informação aqui, possa ser que fique sem espaço para preencher na folha A4, né? Que o limite é a folha A4. Então, esse é o nosso Drive, a formação do Drive. Fico feliz que tenha ficado até aqui. Fica ligadinho com o nosso próximo episódio. Vamos continuar vendo a estrutura de Drives dentro do Force Pessoal. Até lá!